Olá pessoal, neste vídeo eu quero comentar sobre uma característica da pessoa madura, que é a postergação da gratificação. Você tem a capacidade de postergar as recompensas, né? As gratificações, os prazeres, tá? E esta é uma das características que este livro apresenta, 33 marcas da maturidade, e uma delas é justamente essa, a capacidade de postergar a gratificação. E eu queria comentar aqui algumas coisas com vocês sobre esta característica, tá? Bem, existe uma diferença muito grande, né? Quando nós somos crianças e, e quando nós temos aquele desejo, aquele instinto de querer tudo pro agora, né? Fazer tudo agora, realizar todos os meus desejos agora, sentir todos os prazeres agora. Por exemplo, se a criança vê um doce, ela quer comer agora, né? Ela não vai querer esperar, por exemplo, 2 horas para ela almoçar e depois comer como sobremesa. Ela vai querer comer agora. E ela não tem essa capacidade que nós temos. E veja que essa capacidade de conseguir postergar a gratificação, vocês vão entender, está muito relacionado com a nossa faculdade da vontade, a faculdade humana da vontade. Porque, por exemplo, o animal também ele não consegue, né, postergar a gratificação. Eu já dei exemplo algumas vezes sobre isso, eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando você, sei lá, você tem um cachorro, né, e ele passou várias horas sem comer, está faminto. Você apresenta um pedaço de carne assada na frente dele, ele não consegue deixar para depois, né? Ele simplesmente vai lá e come, é o instinto da fome. Então a criança, né, ela tem essa característica que a gente chama de imaturidade, né? Porque ela precisa amadurecer para desenvolver essa característica. Então ela tem essa característica de querer consumir o prazer naquele momento em que ele é apresentado, em que a possibilidade do prazer é apresentada. Então se é um doce, ela vai querer comer agora, não vai querer deixar para depois. Porém, quando nós amadurecemos, quando nós crescemos, nós desenvolvemos esta capacidade. Porém, algumas pessoas, mesmo adultas, ainda mantêm esta criança interior, né? Esta imaturidade com relação a postergar a gratificação. Isso está relacionado, obviamente, com a fraqueza da vontade, né? Então, existem muitos adultos que não conseguem deixar para depois, né? Ou sacrificar alguns prazeres em troca de prazeres maiores no futuro. Por exemplo, você está com sobrepeso, né? E você precisa fazer uma dieta. Tem muitas pessoas que simplesmente não conseguem parar de comer guloseimas em vista de ter mais saúde e mais bem-estar no futuro, né? Emagrecer e tudo mais. Então elas precisam fortalecer a vontade, né? E ele fala aqui algumas coisas interessantes que eu queria ler para vocês, tá? Aqui neste livro. Ele diz o seguinte, ó, a criança quer o que quer e quer para já. Ou seja, é algo característico das crianças, porque elas são imaturas já. Mas isso não deveria ser uma característica, e não é uma característica normal de um adulto maduro. Tá? Isso também é normal para um animal, por exemplo. Quando surge um instinto, uma fome, por exemplo, no animal, uma sede, ele quer o que quer para já. E se a possibilidade dele realizar aquilo aparecer, ele vai cumprir isso. Ele vai consumar, né, aquele seu desejo. Tá? Já o adulto maduro consegue esperar o momento de satisfazer suas vontades. Ele é capaz de sacrificar uma recompensa menor no presente, com vistas a uma recompensa maior no futuro. Então é o exemplo que eu dei, por exemplo, da pessoa, né, que quer emagrecer. Se é uma pessoa madura, ela vai conseguir sacrificar os seus desejos, né, por guloseimas, por fast food, no presente, em vista de uma recompensa maior no futuro. Qual que é? Emagrecer, ter mais saúde, ter mais bem-estar, né? E quando ela tem mais saúde e mais bem-estar, ela consegue ter mais prazer na vida, né? Ter mais prazer nas atividades. Então ela tem essa capacidade. E olha só como é interessante o que ele diz aqui agora na sequência. Ó. O homem maduro
não apenas exerce sua capacidade de postergar a gratificação quando a necessidade o exige. Por exemplo, quando ele precisa economizar para comprar alguma coisa, né? Ah, sei lá, eu estou precisando de uma geladeira, então todos os meses eu economizo aqui um valor para comprar. Isso é uma característica da pessoa madura, mas não apenas isso. Ele não exerce essa capacidade de postergar gratificação apenas quando essa necessidade o exige, mas também o faz de forma voluntária, como algo que ele quer fazer. Então nós temos essa capacidade da vontade de realmente dizer, não, eu vou postergar essa gratificação não apenas por causa de uma necessidade, mas porque eu quero fazer isso. Um exemplo claro é o jejum, né? Às vezes nós queremos fazer o jejum. Então nós se abstemos dos alimentos. Nós simplesmente não comemos, mesmo que seja comidas apetitosas que estejam na nossa frente. Mesmo que seja uma costela de chão assada, né, por 12 horas. Entendem? A gente consegue fazer isso voluntariamente. Dizer, não vou comer agora, eu vou comer daqui a 2 dias, por exemplo. Um dia. Então, a gente consegue, o homem maduro consegue fazer isso de forma voluntária. Tá? E ele diz aqui, ó, em um mundo em que a torneira de toda comodidade, comida, entretenimento, compras, mídias, sexo, está aberta a semana inteira, né, é possível a gente ficar constantemente saciado, se a gente, né, se deixar levar por isso. Porém, o indivíduo maduro opta intencionalmente por se abster de certas coisas em certas horas. Então, o homem maduro, ele não quer ficar super saturado com todos esses prazeres que a nossa sociedade moderna disponibiliza para nós, né? Em todas as áreas da nossa vida, comida, sexo, entretenimento, mídias, né? A gente quer se abster disso, né? Então, por isso que às vezes a gente para de mexer no celular por um tempo, né? Para de ficar vendo vídeo toda hora, né? A gente se abstém de certos alimentos por um tempo, tá? E assim com relação às outras coisas também. Ele fala que o homem maduro deliberadamente cultiva uma fome física e psicológica, um senso de antecipação, que irá, no fim das contas, elevar a consumação desses prazeres, né? Irá elevar a satisfação das alegrias, das recompensas, quando ele tiver. Porque existe isso também, né? Quando nós antecipamos o prazer na nossa mente e nós cultivamos essa fome, né, essa antecipação, quando a gente vai realizar este desejo, a gente consegue sentir muito mais prazer, né, do que se a gente não tivesse cultivado isso. Por exemplo, sei lá, você está comendo toda hora, né? A cada 2 horas você está comendo alguma coisa. E daí, sei lá, hoje à noite vai ter uma janta super gostosa na casa de um parente seu. E você está comendo a cada 2 horas, toda hora ali. Chega no momento que você vai sentir um certo prazer, tudo bem. Mas, por exemplo, você cultiva uma fome física, né? Hoje à noite vai ter uma janta. Então, sei lá, eu vou almoçar aqui, né, moderadamente, e não vou comer mais nada até a janta. Então você cultivou essa fome física, e no momento de você se alimentar no jantar à noite, você vai conseguir se satisfazer muito mais intensamente do que se você não tivesse cultivado essa fome física, né? Entendem? Então, o homem maduro, ele cultiva, né, essa fome física e também psicológica com relação às outras coisas, né? E diz aqui, por fim, ele intencionalmente cria um contraste entre vazio e cheio, ter e não ter, de modo que sua vida não seja uma corrente inalterável, ininterrupta e entorpecedora de mesmice descomedida. Ou seja, você faz tudo que você deseja na hora que você deseja. Mas antes, tenha textura, estações e expectativas. Ou seja, o homem maduro cultiva e faz com que a sua vida tenha textura, né? Tenha estações, tenha um momento para realizar cada coisa, tenha um momento para desfrutar de cada prazer. E tenha expectativas também. Porque se você está realizando tudo que você quer toda hora, você não tem mais expectativa. Você apenas está
super saturado de todos os prazeres. Você não tem mais expectativa. Então o homem maduro também cultiva essa expectativa. Não, daqui a um mês eu vou conseguir, sei lá, comprar algo que eu quero aqui, um livro que eu quero ler. Eu não vou comprar agora. Daqui a um mês. Então daqui a um mês eu vou ter aquele livro nas minhas mãos que eu tanto quero ler. Entendem? Ah, eu tô querendo, sei lá, fazer uma costela de chão aqui, uma costela assada, 6 horas, 12 horas. Eu não vou comprar hoje. Vou esperar o outro final de semana, né? Então você cultiva essa expectativa. Isso faz com que, quando chegue aquilo, você sinta muito mais alegria. Entendem? Então, essa é uma característica muito importante de uma pessoa madura. Postergar a gratificação, né? E a gente faz isso desenvolvendo a força da nossa vontade, né? A nossa faculdade humana da vontade. Então, nós desenvolvemos ela e, após estar desenvolvida, a gente amadureceu mais. O processo de desenvolver e fortalecer a vontade amadurece o homem e amadurece a mulher. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comentem, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. E muito obrigado a todos por assistirem este vídeo. Até o próximo.